Olá, gente querida, saúde e paz. Estou muito feliz hoje de poder estar entrando na sua vida com boas informações, trazendo novidades a respeito da nossa saúde mental e da nossa alimentação. Antes de passarmos para a nossa convidada mega especial, gostaria de te convidar a nós elevarmos uma prece. No dia de hoje, nós queremos elevar os nossos corações aos povos indígenas e Yanomami, pela tragédia que eles estão vivenciando. Também elevar os nossos pensamentos aos nossos irmãos da Turquia. Já foram mais de 33 mil mortos devido ao terremoto que aconteceu naquele lugar. E em todos esses ambientes e espaços estão vidas acontecendo, memórias sendo registradas, emoções sendo acessadas. E com certeza, devido a essas grandes dificuldades que acontecem na nossa vida, eles precisarão também do nosso apoio espiritual, das nossas orações para superarem todas essas situações difíceis que estão acontecendo na vida. Mas enquanto nós estamos aqui, podendo administrar bem as nossas vidas, eu quero te perguntar, quero começar com aquela perguntinha. Como é que você está no dia de hoje? Você já levantou se perguntando como eu estou? O que eu vou fazer? Como é que está programada a minha agenda da minha semana? E eu também quero aproveitar para te perguntar, já que hoje o nosso programa vai falar de alimentação e a influência no nosso bem-estar, na nossa saúde emocional, nos nossos pensamentos. Qual é a primeira alimentação que você ingere no dia? Você se alimenta, não alimenta, toma água, toma café, toma um suco ou não toma nada? Como é que você administra a sua alimentação durante todo o correr do seu dia? E quando você chega no final do dia, como é que você está se sentindo? Então hoje o programa, nós não queremos falar de emagrecimento, mas a gente quer falar de algo muito mais importante do que o emagrecimento, que é o nosso bem-estar, correlacionado às nossas escolhas referente à nossa alimentação. E para falar desse assunto, eu trouxe uma convidada, gente. Pensa numa mulher fina. Pensa numa mulher elegante. Pensa num sorriso que deixa a gente leve, que deixa a gente tranquilo, que já deixa o nosso dia lá em cima. Então, hoje a nossa convidada especial é a doutora Renata. Obrigada. Ela é nutricionista. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada. Que bom ter você aqui com a gente no programa Mentes Livres e Leves, podendo bater assim um papo bem gostoso sobre o nosso bem-estar e alimentação. Então, Renata, por favor, se apresente, as pessoas que estão nos acompanhando, quem é você, o que você faz e como é que é a sua rotina do dia a dia também. Joia. Olá, bom dia a todos. Eu sou Renata Tumeleiro, nutricionista, formada já há mais de 20 anos e para mim a nutrição ela veio dos conhecimentos da minha avó, na verdade da minha bisavó que eu não conheci, que passou para minha avó, que falava que o alimento, principalmente a couve, que era a história, né? A couve era um alimento que poderia ser considerado um remédio. E eu estudei a nutrição para saber sobre isso, né? Então, como a alimentação, ela faz parte da nossa história, faz parte da nossa memória e do conhecimento empírico, né? Desse dia a dia das pessoas que comem, das pessoas que vivem. E isso, hoje eu estudo para que as pessoas possam ter uma saúde, além de ter o corpo que muitas vezes a gente quer, um corpo legal, seja mais magro ou mais gordo para aqueles que são magrinhos e querem engordar, mas para a gente ter uma saúde. E nós sabemos que esse alimento também vai gerar saúde física e mental. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. E falando um pouquinho mais, eu tenho 3 filhos, né? Então é um desafio também, né? Ter uma vida saudável, ter uma alimentação saudável, diante dessa grande oportunidade que nós temos de alimentos tão variados que existem por aí. E a gente pode conversar, né, sobre essa questão
em outros momentos, porque hoje a gente vai focar na saúde mental. Então, eu sou Renata Tumeleiro, nutricionista, trabalho com essa saúde integrativa através da alimentação e também da mentalidade, que eu acho que é muito importante, né? Eu acredito que nosso corpo, ele é feito daquilo que nós comemos e daquilo que nós pensamos, né? De como a gente reage, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, para que a gente tenha o resultado que a gente deseja. E falando em resultado que a gente deseja, você me fez lembrar de uma história que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque talvez seja também a dúvida de vocês, e aí a Renata vai adentrar também podendo explicar. Para quem não sabe, né, eu já estive por muitas vezes no consultório da doutora Renata, e quando eu fazia o meu projeto de vida, desde lá dos meus 16 anos, uma das opções que eu sempre busquei foi saúde física, saúde emocional e alimentação saudável. Depois eu vou pegar o meu caderno e mostrar para vocês. Tá lá como foco, um dos focos principais, a alimentação saudável. Eu confesso, doutora Renata, que não foi fácil para mim, e não é fácil porque a gente vem de um ambiente já estabelecido de rotinas, né, que faz criar hábitos em nós. Então a gente acaba aqui acompanhando o ritmo da família. E nem sempre também a família está preparada para a alimentação que a gente necessita, né? Porque daí é um alimento comum a todos e às vezes você tem necessidade de outras alimentações, outros tipos de alimento. E daí naquela fase da adolescência, quero ter o corpo ideal, né? Então, na época em que eu era adolescente, a orientação nutritiva era, não sei se nutritiva, mas diziam assim, tem que ficar sem comer. Fica sem comer que você emagrece. Só que aí o que acontecia? Memória fraca, chegava no final do dia, não tinha disposição. Às vezes o corpo não estava disposto. O raciocínio era mais lento, assim. Então, aquela ideia de que passar fome para ter o corpo ideal, também, hoje eu faço uma leitura de como ele mexia nas nossas emoções, tanto também no quesito da autoestima, né? E daí você fica sem nutrir o seu corpo, não consegue o corpo ideal, e um momento a gente vai falar sobre isso, que ficar sem alimentação, você não vai adquirir o corpo necessário, né, para bem viver. E aí foi toda aquela mistura de informações que informa, mas não forma, né? E aí foi conhecendo a doutora Renata que eu comecei a ter outros aspectos a respeito da alimentação e quais alimentações consumir para poder ter um bem-estar, né? Para poder estar realmente saudável e com a condição da memória melhor, a energia melhor, porque eu sentia muito isso, muita falta de energia, não tinha uma agenda cheia, mas chegava assim na metade do dia, já não queria fazer as coisas. E aí a ideia que a gente tinha era preguiçoso, procrastinação, que aí a vida começa a ficar pesada, a vida começa a ficar muito ruim, a gente começa a ver as coisas de... É tão interessante como tudo tá ligado, né? A gente começa a ver a vida como uma coisa muito pesada. E aí, às vezes, está faltando só um nutriente, uma vitamina, uma fruta, uma água, e as coisas começam a florescer. E aí, a doutora Renata pode explicar melhor qual é a influência da alimentação para o nosso bem-estar. Isso. Na verdade, o nosso corpo, ele precisa de todos os nutrientes para ele funcionar bem. Então, desde a formação do cérebro, né? Esses dias eu estava estudando sobre essa questão lá da gestação ainda, né? O cérebro de uma criança precisa de vários nutrientes para ele se desenvolver, para ele poder ter toda a capacidade, para ele ter todas as funções adequadas. E durante os 2 primeiros anos de vida, esse cérebro já vai estar 90% do tamanho do cérebro de um adulto. Na verdade, é antes disso, né? Próximo dos 2, mas é um pouco antes. Então, esse desenvolvimento do nosso cérebro precisa de nutrientes. Isso é importante, desde a gestação. Mas para o resto da nossa vida, tanto
para a formação de neurotransmissores, quanto também para a formação dos neurônios. Nós sabemos hoje, né, que os neurônios, antigamente a gente achava que os neurônios eles morriam e não nascia outro no lugar, né? Então, sabe-se que existe essa recuperação, essa neuroplasticidade, esse aumento de neurônios, mesmo que a pessoa tenha tido algum problema, seja de trauma, ou traumatismo, alguma lesão no cérebro que comprometeu esses neurônios. Então, os nutrientes, eles são importantes para a produção dos neurônios, também para a produção dos hormônios, que esses neurônios vão estar jorrando no nosso corpo para a gente ter essa sensação de bem-estar, de saúde integral. Até agora, pela manhã, eu estava lendo um paper sobre essa situação. Quando você não come, que foi o assunto que você trouxe, o nosso intestino, ele vai liberar alguns hormônios, vai liberar alguns sinais para o cérebro, dizendo, não estou legal, não estou bem. E aí você começa a ficar irritado, nervoso, estressado. Isso piora muito o estresse. E a gente já vive num mundo com muitas demandas. Então, se houver ainda estresse por falta de comida, isso vai prejudicar a energia, vai prejudicar a saúde, aí vai faltar nutrientes, ou seja, começa a desencadear um monte de fatores que não são interessantes, né? Então, não comer, ele pode até ser uma estratégia, né? Um jejum intermitente, bem feito, em algumas situações que você está em acompanhamento, pode ser uma estratégia interessante, mas não pode haver sofrimento. Quando existe aquela fome, aquela vontade de comer que é fisiológica, nós devemos atender essa necessidade, porque é uma necessidade importante que o nosso corpo está precisando de alimento. E aí, é comer qualquer alimento? Né? Os iFoods da vida, que vem prontinho ali, quentinho da hora, como é isso? É comer aquilo que está pronto de qualquer jeito, né? No caso dos biscoitos, que são alimentos que muitas vezes eles são super práticos, né? Tem em casa biscoito, abre lá, o armário já está prontinho, tá? É só abrir o pacote e comer. Mas o que esse alimento vai ter de nutrientes? Então, quando a gente pensa numa nutrição para essa saúde física e mental, nós precisamos de nutrientes variados, de todos os níveis aí. Nos macronutrientes, a gente precisa de carboidratos, de proteína, de gordura, precisamos também de fibras, precisamos dos micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. E aí a gente sabe que para ter energia e disposição colocar isso na medida certa, e cada um tem a medida, né? Porque nós somos individuais, aquilo que serve para você não serve para mim, talvez. Uhum. E porque nós temos demandas diferentes, nós temos uma história de vida, de saúde e também de formação, né? A tua família provavelmente não come igual a minha família, porque você veio de um lugar, né? A tua família veio de um lugar, a minha veio de outro, então tem a questão cultural. E olhando para isso, é ter uma diversidade de alimentos baseado naquilo que você já tem o hábito de comer ou que a tua região já oferece naturalmente. Porque isso também é um respeito humano, né? Porque a gente não precisa comer coisas do outro mundo, de outro país, para ser saudável. Nós temos comida saudável, de verdade, na nossa cidade mesmo, né? E uma das coisas que eu acho muito interessante, quando eu fui procurar a informação correta e não aquela dita popular, quando eu fui no profissional, quando eu fui buscar informações corretas, até então eu tinha uma ideia de que era muito caro ser saudável, porque daí a gente tinha que comprar coisas de outro mundo, frutas de não sei o quê. E aí, justamente, os profissionais, eles vêm trazer isso que a doutora falou, né? A fruta da sua região, às vezes você tem no quintal da sua casa, não precisa ser só aquela todos os dias, né? Então, as porções, então, está ao nosso alcance.
E uma coisa muito interessante também que eu aprendi no consultório, né, da doutora, é que às vezes nós vamos lá no mercado e aí a gente pensa assim, esse pacote de bolacha é baratinho. E a gente nem se a gente já vai com uma ideia construída de que as frutas, as verduras são caras, então a gente já nem arrisca comprar. E eu fui desconstruindo essa ideia que eu tinha, que eu adquiri no meio social, e fui vendo, gente, quando eu consigo fazer a minha compra da semana, é uma alegria tão grande que a gente vai no mercado e escolhe as frutas que estão ali disponíveis da época, uma quantidade certa para sua semana. E faz toda a diferença na nossa vida, né? Sim. Se você tiver a curiosidade e tiver, de repente, um pacote de biscoito aí, dá uma olhadinha quais são os ingredientes desse, né, desse alimento que você costuma comer. Porque se a gente olhar os ingredientes do biscoito, você vai ver, poxa vida, é muito carboidrato, é uma gordura que é uma gordura normalmente uma gordura hidrogenada para ele ficar crocante, e isso não nutre o nosso corpo. Não vai até dar uma nutrição muito rápida de energia, né? Uma glicose que vai aumentar rapidamente no nosso corpo, mas isso não vai sustentar. Então, muitas vezes a nossa energia, a nossa disposição para o dia, ela não é boa porque a alimentação não foi correta. Se é um alimento cheio de açúcar ou com carboidrato, que é só carboidrato, que não tem outros nutrientes junto, isso vai aumentar e rapidamente vai descer essa energia e você vai ficar cansado, com fome, com fraqueza, querendo comer mais. Então, quando nós consumimos os alimentos corretos, a gente tanto vai ter mais energia, mais disposição, mas também vai ter os nutrientes para que o nosso humor seja melhor, para que a nossa tranquilidade aconteça, né? E as pesquisas mostram que as pessoas que têm depressão, elas são normalmente as pessoas que menos comem vegetais e frutas. E que um dos tratamentos para depressão é consumir 3 a 4 porções de vegetais e de frutas ao dia. E aí a minha pergunta para você é, como está o teu consumo de vegetais e de frutas? Para você que às vezes se sente deprimida, que se sente meio para baixo, que sente que não está com tanta energia de vida, com tanto vigor para viver. Como que tá? Então, começar o dia, né, com uma alimentação rica em nutrientes, que pode ser uma fruta, pode ser um suco que tem alguma fruta ou que tem algum vegetal, já vai dando esse suporte para o corpo, para ele trabalhar bem, para que, porque se a gente for pensar, né, a serotonina, para a formação de serotonina a gente precisa de magnésio, de B6, né? A gente precisa de nutrientes. Para a formação de dopamina, da mesma forma, ou seja, os neurotransmissores que nos dão sensação de bem-estar, de felicidade, eles são construídos por nutrientes. É aquilo que você come, que vai fazer essas pecinhas para que elas se encaixem e a gente fique com bom humor, que a gente fique com a sensação de bem-estar, de uma vida legal. E aí eu me lembrei, meu funcionamento geralmente era assim, eu não me alimentava direito porque eu achava que ficar sem alimentar era a melhor opção, né? Eu vim de um histórico assim, de às vezes levantar e fazer as coisas e só parar para o almoço. Chegava na hora do almoço, eu tava assim, tremendo, porque não tinha ingerido nada. E daí o estômago ficava inchado, né? E a doutora vai poder falar mais um pouquinho desse funcionamento. E aí, com esse estômago inchado, com essas mãos trêmulas, gente, a nossa percepção muda, a nossa energia muda. E aí eu começava a sentir a autoestima lá embaixo, porque daí ia vestir uma calça, a calça não fechava. E a sensação do estômago inchado é uma sensação muito ruim, né? E aí eu também entendia que o meu intestino era preguiçoso. Então, assim, o intestino não funciona. E a gente, quando fica constipado, também a energia baixa. A gente não fica legal. E aí foi com as informações
da Nutri que eu fui entender, olha, tu não tem intestino preguiçoso, você não está mandando alimento para esse intestino, você não é preguiçosa, você não está procrastinando por nada, seu corpo não está recebendo os nutrientes para aquilo que ela acabou de dizer, para a formação das vitaminas, dos hormônios necessários para o nosso bem-estar. Isso. E é interessante porque se nós não comemos de manhã, nós não, o nosso sistema digestivo, ele vai ficar descansando, ele não vai ser estimulado. Todas as vezes que nós comemos, vai ter esse reflexo gastrocólico, ou seja, o estômago conversa com o intestino dizendo, pode liberar o que está aí, que está chegando mais por aqui. Então, é um dos estímulos que você de repente tem um intestino preguiçoso, que tem o intestino que não funciona direito, é comer pela manhã. Então, e comer alimentos que possam gerar que tenham nutrientes, né? Então, comer frutas, talvez uma fruta mais laxativa, mas comer frutas de modo geral já vai estimular o organismo a funcionar o intestino. E aí nós temos essa relação do intestino e cérebro, né? Quando o intestino está preso, quando o intestino está parado, as fezes estão lá. E a gente fica enfesado. Cara amarrada. Cara amarrada, fica mal-humorada, fica mais nervoso, fica mais irritado. Por quê? Porque ainda não se sabe todos os mecanismos, né? Mas o nosso intestino, ele produz mais de 80% da serotonina do nosso corpo. Então, se esse intestino produz serotonina, se existe uma comunicação do intestino com o cérebro, seja através de neurotransmissores, de hormônios, do sistema nervoso mesmo, né? Do nervo vagal e tudo mais, nós precisamos cuidar do intestino para que o cérebro fique bom também. Então, o intestino ele precisa funcionar todos os dias. Claro, cada um tem uma rotina, né, de funcionamento intestinal, às vezes um dia sim, um dia não, com fezes que fluem naturalmente, né, que saem sem esforço. E essas bactérias, né, então assim, para o intestino funcionar bem, a gente tem que ter uma alimentação saudável para nutrir as bactérias que existem lá, as boas bactérias. E essas bactérias, sabe-se que as pessoas com depressão, elas vão ter um perfil de bactéria que não é saudável. Então, depressão, a ansiedade também, né? Muitas pessoas se sentem muito ansiosas e um pensamento muito acelerado, né? Com dificuldade de se concentrar em um aspecto. E a gente sabe que a ansiedade e a depressão, elas estão muito próximas ali. E o intestino é um dos componentes aí que é muito importante para que aconteça essa regulação do funcionamento do cérebro e esse link, vamos dizer assim, de como que vão estar as tuas emoções, pode começar pelo intestino, né? Então, nós devemos cuidar do intestino, cuidar para que o alimento seja nutritivo, né? Para que ele tenha os nutrientes que o corpo precisa. E aí a gente vai ter uma saúde física e emocional. Não vamos ficar nem irritados e nem com aquela falta de energia e nem com aquela história que se diz por aí que é preguiça, como você tinha falado antes, né? Mas a gente vai ter disposição, energia de vida. Sim. E Nutri, fala para nós, assim, você disse que já tem mais de 20 anos aí de consultório, e além do consultório, a gente atende outras pessoas fora do consultório, né? Porque às vezes a pessoa, como que nos encontra na rua, no mercado, sabe que a gente exerce tal profissão, então a gente tem muito essa conexão com as pessoas. Para dizer assim, que você já deve ter ouvido muito das pessoas dizerem assim, mas a alimentação saudável é ruim. Mas eu vou ficar sem comer o meu hambúrguer, eu vou ficar sem fazer isso ou aquilo. Então, assim, como você percebe isso na nossa cultura, na nossa sociedade? Por que nós temos essa dificuldade de
escolher os alimentos assertivos, saudáveis, por que nós fomos colocando essas barreiras para aquilo que é bom para nós? Então, na verdade, é uma questão cultural, né? E a gente observa muito na mentalidade da maioria dos adultos o que é gostoso, né? Aquilo que O é que é fácil. gostoso? Então, assim, entra aquilo que é fácil, entra aquilo que tem açúcar, né? E muitas vezes eu já vi tanto na minha vida, né? Assim, pessoas perguntarem, nossa, mas você não coloca suco não coloca açúcar no suco de limão do seu filho? Oi, como assim? Colocar açúcar? O meu filho, bebê de 1 ano, 2 anos, ele não conhece açúcar. Ele não experimentou açúcar, ele não sabe que açúcar tem aquele sabor adocicado. Por quê? Porque ele não. Quem é que vai dar esse alimento para ele? Sou eu. Ou é quem cuida dele. E aí, a importância de nós começarmos essa nutrição, principalmente dos nossos filhos, da criança, do bebê, essa nutrição saudável. A gente plantar aí essa semente, porque depois vai para a escola, vai ter um convívio social, vai para as festinhas, vai ter contato com outras pessoas e vai experimentar outros alimentos. E aí, nós temos essa culturalmente estabelecido que o açúcar é gostoso, né? E, na verdade, o açúcar ele entrou na humanidade para conservar alimento, né? Porque as frutas elas não podem ser conservadas de um ano para o outro naturalmente, né? Você tem lá uma laranjeira na tua casa, né? Minha avó tinha laranjeira lá no quintal. Aí a laranja não fica na laranjeira o ano inteiro. Ela tem aquela temporada de produção. Aí o que acontecia? Na temporada de produção, comia-se a laranja, minha avó guardava as cascas de laranja. Secava a casca de laranja para ter a casquinha da laranja para o resto do ano, os nutrientes da casquinha da laranja para o resto do ano. Sem contar o cheiro. Secava, isso. Porque colocava no chimarrão, porque fazia um chá, porque raspava, né, triturava ali para colocar numa bolacha, para dar a essência de laranja no biscoito, na bolacha que ela fazia em casa. Então, só que a laranja eu não conseguia conservar. E aí, assim, era o pêssego, assim, eram as outras frutas. Só que quando a gente vai pegar um pêssego, por exemplo, você pode fazer ele em calda e, se for bem vedado, você conserva ele de um ano para o outro. Por causa do açúcar. Então, o açúcar, ele é um conservante para os alimentos que são perecíveis. Então, se a gente vai cozinhar uma fruta e colocar açúcar, vai conservar por mais tempo. E aí, as pessoas começaram a usar essa estratégia para que o alimento durasse mais tempo, para embalar isso, colocar dentro de uma lata, colocar dentro de um pote, para poder vender também esse alimento em várias épocas do ano. Então, começou como modo de conservação, mas aí depois as pessoas disseram, não, vou lá comprar uma lata de goiabada, porque eu gosto do doce. E às vezes não, para fazer uma goiabada, a gente usa mais açúcar do que goiaba. E aí acaba, né? O açúcar, toda vez que a gente come açúcar, dá aquela sensação de prazer momentânea. E aí acaba gerando o vício do comer açúcar e cada vez mais querer açúcar. Só que quando a gente pensa assim, o alimento saudável é ruim, não. É que o teu paladar está adaptado e está já até como anestesiado, sabe? As papilas gustativas, elas ficam meio que amortecidas todas as vezes que a gente come produto químico ou alimentos que tenham alto teor de açúcar, alto teor de gordura e também produtos químicos. E aí, como que a gente faz para
aumentar essa sensibilidade do paladar para você dizer: uau, que delícia comer uma fruta, que gostoso é comer uma fruta. Isso dá um prazer, dá uma satisfação gostosa. Então, é você estimular as papilas gustativas com alimentos amargos e azedos. Ou seja, pega limão e espreme e ou vai chupar o limão. Ai, chega, tá dando É azedinho, talvez os primeiros momentos se diz assim, ai, né? Dá um arrepio, Mas você vai ativar as papilas gustativas para que depois você volte a comer os alimentos saudáveis e sinta prazer. E você sinta aquela satisfação. Você vai sentir a satisfação porque o teu corpo ele começa a também perceber, porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele reconhece o que é natural, o que é normal para ele. E aí ele fica, além de você sentir o prazer de comer, vai nutrir o corpo e você vai ter uma reação, uma sensação de satisfação por muito mais tempo do que comer um alimento cheio de açúcar, por exemplo. E não sei se vocês conseguiram pegar, mas a grande sacada é o alimento que ele é químico, que ele não é saudável, que ele é transgênico, processado, ele te dá uma sensação momentânea. Isso. Já os alimentos naturais saudáveis, ele te dá a sensação de estar alimentado, dura mais tempo, isso. Além de ser também um remédio, né? Sim. A gente não pode esquecer de dizer isso. Que a alimentação saudável, ela protege o nosso corpo, né? Isso. O alimento é o nosso remédio. Quando eu sinto alguma dorzinha de garganta, você acha que eu tomo o quê? Eu vou ou preparar alguma coisa com própolis, né? Que o própolis é um componentezinho aí que tem uma ação anti-inflamatória, antifúngica, antiviral, etc. Ou então eu uso açafrão. E aí, hoje mesmo, meu filho falou, mãe, eu acho que eu estou com gripe. O que eu fiz para ele? 2 gotinhas de própolis e uma colher de mel. Então, nós podemos usar, na verdade, eu uso o alimento em casa como remédio. Sempre que eu preciso, a primeira coisa que eu faço é ver se eu tenho, qual é o alimento que eu vou usar nessa situação. Um problema digestivo, né? Como eu me sinto cheia. Pode ser que tenha um problema digestivo aí. O que a gente pode estar utilizando? Então, usar algum chá, usar alguma fruta que vai melhorar essa digestão. Então, os alimentos, eles servem como nosso remédio. Enquanto os alimentos processados, aqueles do supermercado, né, que vem no pacotinho, que vem na latinha, eles são cheios de produtos químicos e o nosso corpo não reconhece isso como natural. E ele vai achar estranho, em algumas situações ele vai desencadear o sistema imunológico ali para estar trabalhando contra aquilo, ou seja, a gente gasta energia e nutrientes se a gente não come adequadamente para tentar organizar aquela bagunça, né? Outra coisa que acontece com os alimentos industrializados, eles intoxicam o nosso fígado. Se o fígado está intoxicado, você vai ficar... Eu atendi uma vez uma cliente, ela tinha um diagnóstico de Alzheimer. Ela não lembrava das coisas, ela fazia confusão, né, das pessoas e das coisas, dos fatos ali. Ela estava muito confusa, ela estava com sintomas de Alzheimer. E entraram com medicação e a medicação não fez efeito. E aí, como eu já tinha acompanhado ela num outro momento, a família me chamou. Eu fui estudar o Alzheimer. E aí, estudando essa questão do Alzheimer, né, eu verifiquei que precisava fazer uma desintoxicação, que poderia auxiliar. Em 15 dias, essa senhora, que já era idosa, né, ela já tinha 70 e poucos anos de idade, a mente dela se transformou. Por quê? Porque as toxinas, que às vezes o nosso fígado não dá conta de eliminar, elas vão ser mandadas para o nosso corpo inteiro, inclusive para o cérebro. E vão ficar lá como se fosse atrapalhando a função do cérebro.
E isso acontece com alumínio, com várias outras toxinas aí, mas também com todos os produtos químicos, agrotóxicos e assim por diante. Se a gente for falar, tem muita coisa que é tóxico que a gente consome, mesmo sem querer e mesmo sem saber. E aí, conforme foi feita a desintoxicação, em 15 dias, o cérebro dela voltou a funcionar normalmente. Então, o alimento que a gente come pode nos dar energia, dar saúde, dar bem-estar, estimular o nosso corpo para funcionar em todos os aspectos, ou ele pode nos travar, dificultar a nossa saúde e até mesmo trazer as doenças, tanto para o corpo quanto também para a mente. Depois eu gostaria até que você, aproveitando esse gancho, falasse um pouquinho o corpo inflamado, porque eu sei que o corpo inflamado, ele causa também muitas dificuldades, aquele lixo dentro do nosso corpo, mudando a nossa percepção sobre nós mesmos e sobre o mundo, condicionando as nossas emoções para sensações negativas e que atrapalha toda a nossa rotina. Mas antes da doutora falar isso, eu quero confirmar, e eu tava doida aqui para partilhar com vocês quando ela falava do limão. Gente, sábado, cheguei em casa, tava numa sede, fui lá e fiz um suco de limão, uma jarrinha assim, eu acredito que de uns 500 ml. E botei limão, e eu já faço essa opção de diminuir o açúcar, né, na minha vida. E eu coloquei só uma gotinha de mel. E tô lá tomando. E daí lá em casa a gente tem uma preciosa de 1 aninho, Alicia. E daí ela veio, e aí eu falei assim, ai filha, tá azeda. Ela é minha afilhada e sobrinha. E daí ela começou a tomar e ela foi tomando e eu, tá azedo, tá sem açúcar. E ela, gente, por Deus, ela tomou quase todo o meu suco. E eu fiquei tão admirada, depois eu falei pra minha mãe, depois eu falei pra mãe dela, porque aquilo, tipo, azedo, ela tá tomando. E agora você vem e traz essa informação. E agora eu falei, tá fazendo sentido agora cai a ficha. Ou seja, nós temos essa dificuldade de nos alimentarmos de forma saudável por conta de um contexto histórico. Isso, né? Isso. Então, assim, a nossa cultura não nos preparou para nos alimentarmos bem. Então, nós não conhecemos, o nosso paladar ainda não está formado. Então, se a minha família hoje conseguir dar para a Alicia alimentos mais saudáveis, ela vai, então, se adaptando a isso. O paladar dela vai sendo preparado para consumir e também para rejeitar, né? Porque daí, dessa mesma forma, eu também estou fazendo essa experiência de tomar café sem açúcar, ou então com bem pouquinho açúcar. E hoje, todas as vezes que eu vou tomar um café, que eu não estou na minha casa, eu estou no encontro, alguma coisa, eu vou pegar o café, eu ponho o café na boca, quando eu sinto que tá com açúcar, meu corpo já sinaliza de que não. Então, também, né, doutora, se eu fui adaptada ou acostumada a comer de forma não saudável, é possível fazer essa inversão? É possível, sim. Eu até tenho, né, eu estou começando um projeto novo e com método, né, um pouquinho diferente do convencional, vamos dizer assim, e chama Renutrir. Renutrir por quê? Porque é meu nome, né, de Renata. E Renata quer dizer renascida, né, renascer. Então, todas as vezes que a gente coloca o re, é fazer de novo, né? Verdade. Então, renutrir, a gente pode nutrir novamente, né? Aquilo que o nosso corpo já desnutriu ou está mal nutrido, a gente pode renutrir isso, melhorando o nosso hábito alimentar e readaptando o nosso paladar. Essa questão de não consumir açúcar, eu como alimentos adocicados normalmente, né? Eu não sou uma pessoa que, eu não como açúcar nunca. Não, eu como. Mas o café é sem açúcar, os sucos são sem açúcares. Para mim é normal chegar num lugar e pedir suco. Aí quando eu sempre penso assim, opa, eu tenho que lembrar de não pedir que eu tenho que pedir sem açúcar, né? Esse final de semana nós fomos ao shopping, eu e meu esposo, almoçar, e aí ainda bem que a moça falou, porque fazia muito tempo que eu não pedia suco fora de casa, né? Porque a gente acaba não
não saindo tanto assim para comer, né? Só em viagem e aí é outro momento, né? Então, aí a moça me lembrou, você quer com açúcar? Eu disse, não, por favor, sem açúcar. Porque para mim o suco, ele perde todo o sabor quando coloca açúcar, né? Eu não gosto, eu acho ele ruim, enjoativo. Assim como o café e vários outros líquidos. Mas a questão é adaptar o paladar e desde criança, se possível. Se não, se você já está adulto, né? Então vamos lá renutrir, né? Readaptar esse paladar, melhorar essa nutrição. E como você estava falando ontem antes sobre a questão da inflamação. Se a gente consome alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura e em produtos químicos, nós vamos inflamar o nosso corpo. O corpo inflamado, ele vai é aquela dorzinha, é uma itezinha, uma bursite, uma tendinite, uma dorzinha de cabeça, uma enxaqueca. Vai aumenta muito o risco de dar dor em qualquer coisa, sabe? Uma pessoa antes comentou, deitou em cima do braço, ficou com dor até hoje, faz não sei quantos dias. Então, assim, por quê? Porque ali vai gerar um processo inflamatório. E como que a gente desinflama o corpo? É com alimento. E aí, o que você trouxe também nessa questão de a depressão, ela é uma doença que tem vários tipos, vamos dizer assim, né? Tem várias causas, tem vários fatores que podem influenciar na depressão, mas um deles é a inflamação. Então, se você tem alguma ite, gastrite, tendinite, alguma bursite, qualquer itezinha no teu corpo, você já tem uma dor. Aí você já fica assim, a vida não fica muito boa, você já fica, né, chateado, tá ali com dor. Só que o processo inflamatório vai deixar você ainda mais chateado, mas vai gerar uma depressão. Então, é uma coisa que leva a outra. A inflamação piora a depressão. E a depressão piora a inflamação também. Porque aí, se você está deprimido e você não come direito, você come qualquer coisa porque você não tem paciência aí para a cozinha, para fazer a comida, você não tem energia de vida para você ir. Então, assim, como melhorar isso, né? Eu lembro do caso de uma cliente que ela chegou carregada pela filha no consultório porque ela tinha tido um surto psicótico no trabalho, ela teve lá uma situação. E aí, depois desse surto, que ela foi medicada e tudo mais, ela ficou assim, deprimida. Ela tinha uma depressão bem profunda, ela já não queria trabalhar mais, ela não queria viver, ela estava muito mal. E aí, ela chegou no consultório carregada pela filha. Quando eu vi, eu disse, nossa, por onde que eu começo, né? Como que a gente vai cuidar disso? E aí eu fui trabalhando a parte nutricional básica. E sabe qual foi a receita que eu dei para ela e ela conseguiu fazer? E em 15 dias ela chegou no consultório, super animada, dizendo que queria voltar a dirigir, que já estava a fim de voltar a trabalhar. Porque assim, eu até fiquei um pouco assustada, o quanto ela mudou. É como se fosse assim, você está carregando a pessoa, dali 15 dias ela estava animadíssima. Eu falei para ela levantar, olhar para o sol de manhã, pisar na grama da casa dela e olhar para o sol um momentinho e entrar para fazer o café da manhã, preparar o suco verde, né, com couve, com uma fruta e de preferência que utilizasse ali ou açafrão, que o açafrão ele ajuda, né, tanto a diminuir a inflamação, quanto também tem estudos mostrando que ele auxilia no tratamento da depressão. Açafrão ou gengibre, porque os dois têm esse efeito, né, anti-inflamatório e antidepressivo. E ela fez o tratamento. Em 15 dias ela estava super animada, era outra pessoa. Claro, ela ainda estava tomando medicação, ela não tinha parado o tratamento medicamentoso, ela estava indo no psiquiatra, mas melhorou muito a energia de vida dela, a disposição dela. Ela já estava se sentindo quem ela era, né? Porque ela tinha perdido
esse sentido da vida, porque, né, quando a pessoa está sendo carregada por outro, você imagina como ela estava, né? Ela não tinha nem comando sobre o corpo dela, porque seja pelas medicações, seja pelo efeito da depressão, deixa a pessoa muito apática, a pessoa anda arrastada, né? Ela não tem disposição para viver. Então, ela estava ali muito disposta com a alimentação. E então nós sabemos que a inflamação e o estresse, aquele estresse grave, contínuo, né? Porque o estressinho é natural, a gente passa, vamos dizer, quase todo dia a gente passa por um estresse, por uma situação, às vezes você dá uma xingadinha, ou você fica meio irritado, é natural isso. Agora, imagina estresse contínuos, de você dormir pensando num problema e acordar pensando num problema e né, durante o dia ter mais problemas e mais coisas e isso ficar muito crônico. O estresse, ele vai aumentar a chance de ter problemas de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, de ter um monte de doenças neurológicas, neuropsiquiátricas e então diminuir a inflamação, né, com uma alimentação saudável, diminuir o estresse também com uma alimentação saudável, né? Porque se a gente come mal, dorme mal e ainda tá com estresse elevado e inflamação, caramba, faz um plano aí, né? Funerário, faz um seguro de vida de morte, né? Porque vai dar ruim, mas cedo ou mais tarde você vai ter um problema, né? E então começa a cuidar, né, dessa base aí e ter os bons pensamentos e trabalhar com as coisas simples, né? Que para redução de estresse, para redução de ansiedade, parar e respirar é uma técnica tão simples e que a gente pode fazer aonde a gente se encontrar, né? Minha avó que usava essa técnica quando ela, não sei, em alguns momentos ela dava uma suspirada muito funda, assim. E aí eu perguntava, vó, aconteceu alguma coisa? Ela dizia, não, eu tô buscando um fôlego a mais. Então, quando a gente respira profundamente, a gente tem um fôlego a mais. A gente tem uma respiração mais profunda. Com essa respiração, a gente vai nutrir o nosso corpo com oxigênio, né? E vai fazer com que o nosso corpo funcione melhor, inclusive o nosso cérebro também. Eu gostaria agora, assim, tantas informações bacanas, e se a gente pudesse, eu ficaria aqui com a doutora Renata o dia inteiro, e olha que a conversa ia fluir, porque esse assunto sobre a alimentação, ela tem vários caminhos, no sentido de que a gente pode trazer vários assuntos a respeito da alimentação, né? A questão da estética, conhecer mais sobre o funcionamento interno do nosso corpo, conhecer mais as propriedades da fruta, quais exames nós devemos estar sempre atualizados com relação ao nosso corpo para ver se está encaminhando tudo bem. Mas eu sei que pequenas atitudes transformam. Então a gente vai dando gotinhas diárias, devagar, para que também a gente não fique encharcada de tantas informações e de repente não coloque nada em prática. A doutora Renata e eu, antes de começarmos, a gente estava aqui nos bastidores conversando justamente isso, né? Que às vezes a gente pega tantas informações, a gente quer tanta coisa e não consegue selecionar e pôr em prática uma. Então, o programa Mentes Livres e Leves, ele também tem esse intuito de ajudar a você que está nos acompanhando a desconstruir ideias culturais, né, familiares, que naquele tempo funcionou, mas que hoje não está funcionando mais. Então, a primeira questão é desconstruir alguns conceitos que nós temos que não está hoje funcionando mais. Igual quando eu comecei dizendo para vocês, partilhando um pouco da minha vida. Eu tinha uma ideia que para ter um corpo legal, eu tinha que ficar sem comer. Aquela era a informação da época, só que aquela informação desencadeou várias coisas em mim. E hoje eu percebo o quanto a alimentação faltou.
E aí eu preciso criar um novo hábito de me alimentar bem. E outra oportunidade, a gente pode falar mais sobre isso, a questão dos hábitos, né, alimentares. Então, desconstruir algumas ideias, por exemplo, que alimentar-se bem é coisa para gente de classe alta, que consumir produtos industrializados é mais barato, né? Então essas ideias, para você mudar esse hábito e para você conquistar a sua alimentação desejável, alguns dos hábitos vão precisar ser desconstruídos. E aí eu quero te convocar mesmo aí e te perguntar, de tudo que você aprendeu hoje, de tudo que você ouviu, de tanta informação boa, o que você vai pôr em prática? Eu ouvi uma frase essa semana que diz assim: o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, é errado. O certo, mesmo que ninguém faça, é certo. Em qual caminho você quer andar? Então já dizia as nossas avós, as nossas mães, nós não somos todo mundo. A gente está no mundo, mas a gente não é todo mundo. Então cada um precisa encontrar aquilo que é melhor para si. E aí eu quero deixar esse desafio para você. De tudo que a doutora pôde trazer de coisa boa para nós, avaliando aí a sua vida, o seu dia, o que você para e pensa, olha, essa dica, eu quero essa dica é importante para mim. Olha, eu não sabia que a questão da alimentação influencia no meu estado emocional. Então, às vezes, aquele rótulo que você ganhou de ser preguiçoso, ou de procrastinar, ou de estar emburrado, ou de não estar legal, muitas das vezes vem de uma alimentação inadequada, que vai se prolongando e virando uma bola de neve. Então, desconstrói tudo aí que foi construído, começa a colocar as coisas no eixo, mas pega uma dica e coloca no seu cotidiano, na sua vida, né? Então, pequenas atitudes vão te dando coragem, força e ânimo para outras mudanças. E aquela sensação de a gente poder fazer, programar algo e fazer e dar conta de fazer aquilo ali, nos enche de entusiasmo que nos coloca à mercê de buscar outras idealizações, outras realizações. Então, doutora Renata, eu gostaria da dica de ouro para pessoal que está em casa. Eu tenho uma dica de ouro que eu aprendi contigo, mas eu queria assim que você pudesse, uma coisa simples, uma coisa muito prática, que as pessoas que estão nos acompanhando e possam fazer assim, eu vou começar por aqui. Quem ainda não tem o hábito alimentar saudável, para dizer assim, olha, uma coisa que eu acho que eu vou começar por aqui. A minha pergunta é, o que você gosta, né, do que é saudável? Porque quando a gente começa por aquilo que a gente gosta, né, eu gosto mais de frutas do que de vegetais. Eu não como aquele pratão de salada assim, babando. Não! Eu não como, eu como porque é preciso. Mas eu amo as frutas. Eu acho elas saborosíssimas. Então comece por aquilo que você gosta. Você gosta mais de frutas ou você gosta mais de vegetais? Aumente aquilo que você gosta. E aquilo que você não gosta tanto, coma com intencionalidade. O que é isso? Bom, eu não gosto muito de salada, mas eu prefiro saladas amargas, a rúcula, o almeirão, do que o alface. O alface para mim é sem graça. Então, quando eu vou comer a salada, eu sempre gosto de ter uma saladinha amarga junto. E aí eu coloco um limãozinho. Então, se você for pensar, qual é a tua realidade? O que você prefere? Você prefere mais saladas? Então comece aumentando as saladas e variando essas saladas. Você gosta mais de fruta? Aumente as frutas, varie mais as frutas. E aquilo que você não gosta tanto, tenha a intenção de comer como... Não é obrigação, é intenção. Eu decido escolher comer aquilo que é mais fácil para mim, no meu caso, uma saladinha de rúcula com tomate, com outras coisas, pode ser com repolho, pode ser até com o alface. Mas eu gosto de ter um amargo junto.
intencionalmente, isso vai fazer com que o meu fígado trabalhe melhor, que eu desintoxique. Então, eu conheço a função do alimento e aí eu uso o alimento intencionalmente para o objetivo que eu quero. E você pode começar aí comendo ou mais frutas ou vegetais, e aí aquilo que você não come tão bem, você vai começar a, quem sabe, estudar um pouquinho, né? E ver por que que você pode comer mais isso. Para que vai fazer bem isso, né? A couve, você pode começar por um suco verde, né? De manhã. Eu já tive clientes que tomavam um suco verde com o nariz trancado as primeiras vezes, que achavam horrível, sem açúcar e, né? E depois se adaptaram. Então, como que você funciona melhor? Você quer aumentar melhorar o teu paladar? Você aceita o desafio de espremer um limão e tomar esse limão azedinho de manhãzinha para ativar as papilas gustativas e aí você ter mais prazer de comer um alimento saudável durante o dia? Então, a dica de ouro comece por onde é mais fácil, que você já tem o costume, mas aumente isso. E aquilo que você ainda não come, coma com intenção. Isso aqui vai fazer bem para isso ou para aquilo. Por exemplo, cenoura vai fazer bem para minha pele, né? Para o cabelo. Eu vou comer uma beterraba que vai melhorar minha circulação sanguínea. Então, conhecer dos alimentos ajuda a gente também a ter essa intencionalidade. Talvez você possa aí ver, qual é o meu objetivo? Eu quero melhorar? É intestino, é pele, é cabelo, É viver mais tempo? Isso, É viver melhor? Isso, Então, assim, e aí você vai pensar, diante disso, para resumir, que o ideal é consumir 3 porções de frutas e 3 porções de vegetais. Quanto que é isso? Quanto que é uma porção de fruta? É uma fruta média, tipo uma laranja, uma maçã, uma banana. Uma fatia de mamão, uma fatia de melão ou de melancia, né? E aí você vai pensar 3 porções de fruta ao dia e 3 de vegetais. Se você não gosta tanto de vegetais como eu, né, que não tenho tanto, eu consumo 2 porções de vegetais ao dia e consumo 4 de frutas, porque daí compensa essa relação de 6 porções ao dia de frutas e vegetais. E isso já aumenta a qualidade de vida, de nutrientes, a variedade, a cor, né? Todos os nutrientes que estão ali, vai melhorar a tua saúde e tua disposição. E eu costumo dizer assim, né? As pessoas que têm uma vida, que não têm prospecção de vida, elas não vão se importar com essas necessidades do corpo, porque tá desanimada com a vida, não quer viver por muito mais tempo. Então, eu te convido, se você está vivendo essa fase de que a vida não tá legal, de que tanto faz como tanto fez, procure ajuda profissional, porque a vida é maravilhosa. Como a doutora falou, o nosso corpo ele é maravilhoso. A gente pode viver sem doenças, a gente pode viver sem dores, ou a gente pode viver, às vezes a gente tem uma doença crônica, mas nós podemos viver bem com elas através de uma orientação profissional. Então, assim, o que nós queremos mostrar para vocês é que a vida é possível viver uma vida gostosa, uma vida agradável, uma vida em função daquilo que eu nasci para ser. Então, se você passa por uma situação de desânimo, de desgaste, de que não tem sentido para você, eu posso te garantir que a ajuda profissional pode te levar a um outro caminho e te abrir leques para você ver várias possibilidades da sua existência, da importância da sua existência no mundo. Então, essa desmotivação, essa falta de ânimo, essa falta de beleza na vida, no cotidiano, pode ser uma falta de nutrientes, de vitaminas. Não pode ser que tudo isso desencadeou também pensamentos negativos. Então, a dica para nós é
Comece a desconstruir aquilo que você construiu e te puxa para baixo, que são os nossos pensamentos negativos. Vamos buscar ajuda para ver outras possibilidades. E eu queria também dizer uma coisa assim, nós adultos, nós precisamos fazer aquilo que tem que ser feito. Então assim, eu não gosto, mas eu preciso. É a minha vida. Como nós, e eu vou sempre repetir isso aqui até vocês aprenderem, até eu também aprender. Quando criança, tem sempre alguém cuidando de nós. E quando adulto, é nós para nós mesmos e para os outros. Só que nós ficamos repetindo o modelo infantil, esperando que alguém faça por nós aquilo que nós mesmos temos que fazer. Então, foi no consultório da doutora Renata que eu percebi que a minha alimentação saudável não dependia da minha família, de quem cozinhava para mim, dependia das minhas escolhas. Então eu tive que aprender a ir no mercado. Eu me lembro que na primeira vez que eu fui no mercado, que foi um super desafio para mim, eu cheguei no mercado e me senti super perdida. E eu já tinha no mercado para fazer outras coisas, mas para comprar alimentos nunca tinha, não era uma coisa do meu hábito. E eu voltei para o consultório e falei, não foi, porque eu entrei e me senti muito estranha. Por quê? Já havia um sistema formado na minha mente de que não era eu que tinha que cozinhar, era minha mãe. E eu fui entender lá no consultório da doutora Renata que eu estava repetindo sistemas que já não cabia mais para a fase que eu estava vivendo, a fase adulta. Então, de repente, se você hoje não seleciona os seus alimentos, é porque você ainda está vivendo uma fase infantil, dependendo de que alguém faça por você aquilo que você tem que fazer. Então, adultos, nós vamos sempre repetir isso. A gente não faz só o que gosta, a gente faz aquilo que é necessário para depois escolher aquilo que é bom. Crianças, a doutora já disse, insere o caminho, você que é mãe, ou você que é pai, ou você que cuida de crianças, né? Já vai conduzindo, facilita a vida dessa pessoa, conduza ela às boas escolhas, né? Então, nós estamos no mundo, nós não somos o mundo. E se você tem o desejo de viver mais e melhor, precisa, a partir de hoje, começar a fazer escolhas e se responsabilizar por elas. Então, pequenas atitudes, grandes mudanças. E outra coisa para a gente encerrar aqui o nosso programa, que está super gostoso, que é muito bom falar daquilo que é verdadeiro e que faz sentido e que transforma. Aquilo que não é visto não é lembrado. Ok? Então, se você vai no mercado, compra a sua fruta da semana, mas você deixa na geladeira, você vai comer, a fruta não vai vir até você. Se você não programa a tua agenda da semana de como fica melhor para você fazer, nem a doutora Renata e nem eu conseguimos se a gente não fizer isso. A gente conversava isso dentro dos, nos bastidores e que a gente falava, se eu não programei a semana, não vai. Porque a gente começa a se envolver com tantas outras coisas que quando a gente viu, cadê? Porque como ainda não virou hábito, né? Então a gente não se lembra. Então precisa de uma agenda, precisa de uma organização. A gente precisa ter estratégias. Então, mas é isso, né? Se você compra sua alimentação saudável, mas você deixa lá dentro do armário, deixa dentro da geladeira, você não vai se lembrar. Então precisa estar fácil para você, né? Precisa estar perto, precisa estar em lugares onde você está visualizando, né? E aí a minha dica de ouro que eu também aprendi com a doutora é, todas as manhãs, quando eu acordo, eu já deixo um copo, né, ou uma garrafinha de vidro, de preferência, não é isso, Renata? Com água. E aí, quando eu levanto, faço a minha oxigenação através da respiração, inspirando e expirando. E depois eu tomo meu copo de água. E aí a doutora vai falar por que disso. E também eu gostaria de aproveitar para que você pudesse divulgar, né, o seu projeto Renascer, Realimentar? Renutrir. Renutrir. Convido as pessoas para estar participando, divulga esse projeto que eu acredito que é nota 10. Então, essa questão da programação que você falou, isso faz parte da vida. Se a gente não se programa, a gente não executa, né? Isso é muito importante. E aí, criar rotina, né?
é a forma que a gente tem para você poder estar colocando em prática, né? Só que até criar essa rotina, você precisa lembrar. Então, você falou do copo de água que você deixa já para tomar assim que acorda, porque nós passamos a noite inteira sem beber água, né? O nosso corpo ele funciona sem a gente precisar levantar para tomar água, para comer durante a noite e devemos realmente dormir à noite, né? Mas ao acordar, fazer uma boa respiração e tomar água é fazer com que estimular o nosso corpo a iniciar o funcionamento dele. E de preferência que essa água não seja gelada. Porque se ela for gelada, a gente vai ter uma vasoconstrição, tem algumas pessoas que vão ter até uma dorzinha no estômago, se tiver alguma sensibilidade no estômago. Ou seja, precisa estar no ambiente do corpo, é isso? É isso, na temperatura ambiente, que é a temperatura do corpo, né? E então, ou para algumas pessoas tem, quem sabe, até uma aguinha morna para estimular o intestino a funcionar. Essa primeira água do dia ajuda no funcionamento do intestino, ajuda na hidratação que o nosso corpo passou. E às vezes até a questão do ar-condicionado, que o nosso clima é muito quente e a maioria das pessoas dorme com o ar-condicionado ligado quase todas as noites, resseca demais o ambiente. E o nosso corpo também fica ressecado. Então, hidratar é a primeira, é muito importante acordar e logo ter uma hidratação. E aí, falando um pouquinho, né, sobre o meu projeto, eu fiz nutrição para aprender sobre os alimentos e porque eu era gordinha e não queria sofrer disso. Essa pessoa. Então, assim, para mim, o renutrir é uma oportunidade que a gente tem de dar o que há de melhor para o nosso corpo, de nutrientes, para que ele funcione bem. Porque a nutrição é isso, ela faz com que o nosso corpo funcione bem, que o nosso cérebro dê os resultados que a gente precisa, que a gente tenha energia para o nosso dia a dia. E esse é um projeto que ele é presencial, mas também tem online. E o acompanhamento é online através de um método check-in, que a gente consegue ter mais resultados porque a gente monitora mais vezes. Porque muitas vezes, como você estava falando, né, Elaine, de se sentir perdida no supermercado, o método check-in, ele não vai deixar você perdida, porque tem uma aula para você ir ao mercado e fazer as melhores escolhas. Então, todas as necessidades ou as demandas, as dificuldades que você tem para colocar uma alimentação saudável em prática, vai ter uma solução. E essa solução vai estar ou através você vai conhecer ela na consulta presencial ou nos materiais que são enviados semanalmente no método check-in, depois do método check-in, né? Porque daí vou ver qual a necessidade e enviar um material específico para atender essa necessidade que é específica de cada um. Você tinha dificuldade no supermercado, tem gente que quer deixar a comida pronta para a semana inteira, então tem como fazer isso, né? Ter uma comida saudável para atender a tua necessidade e você ter mais saúde e qualidade de vida, porque a gente não veio aqui para viver uma vida de qualquer jeito. Não vale a pena. A gente tem que viver com intensidade e saber que existe possibilidade da gente viver bem. E bem em todos os aspectos. Então, a nutrição é um aspecto muito importante que nos faz viver bem, nos faz viver melhor, a resolver os problemas da saúde, né? Porque seja diabetes, pressão alta, né? Colesterol elevado e todas as doenças aí que a gente consegue reverter, mas também desintoxicar o corpo para a gente se sentir mais leve, para voltar esse cérebro funcionando 100%, como aconteceu com aquela cliente minha, né? Então, nós podemos fazer isso por nós, né? Podemos fazer essa escolha, tomar essa decisão e viver a vida, como você disse, de forma adulta, né? A partir de agora, assumindo a responsabilidade, assumindo o que eu posso fazer hoje para estar melhor, né? Então, o Renutrir é uma forma de estar mais próximo ainda dos clientes para poder dar os subsídios necessários para que essa nutrição seja
saudável e para que esses hábitos sejam criados de uma forma mais tranquila, mais leve, porque a alimentação saudável, ela não pode ser um sacrifício, ser uma coisa difícil, ser uma coisa ruim. Não, ela pode ser gostosa e é um passo de cada dia. Então, por isso que fica mais fácil esse acompanhamento semanal, porque cada semana vai ter uma atividade para ser feita para você chegar no objetivo com mais facilidade, com um direcionamento mais, um acompanhamento, né, mais de perto. E aí, gente, a vida traz muitas soluções, tá? Então, assim, tá aqui uma solução, né, para você. Então, pega aí o seu caderno, pega a sua caneta ou lápis, o que for, corre, pega, que a doutora vai passar agora o telefone dela, as redes sociais dela, para que você possa entrar em contato com ela e já organizar essa vida saudável que você tanto deseja, mas que devido a tantos conceitos que foram sendo construídos de forma errônea, você achou que era impossível isso. Então, pegou o caderno? Pegou a caneta? Pode passar para eles o teu telefone de trabalho, as suas redes sociais para entrar em contato. No Instagram é Renata Tumeleiro, sobrenome as pessoas acham difícil, mas é simples. Renata Tumeleiro.nutri. E o telefone é 669-9984-6283. Você vai falar diretamente comigo, porque eu gosto de saber realmente, né, qual é a demanda do cliente para saber o que eu posso oferecer. E se realmente eu sou a nutricionista certa para você. Então, aguardo o teu contato. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tem também Facebook, que acaba sendo menos utilizado, né, hoje em dia, mas também está à disposição no mesmo endereço, renatatumeleiro.nutri. E aí eu quero, assim, dizer que a doutora Renata, ela é uma nutricionista humanizada, porque existe profissionais e profissionais. Tem aquele profissional que só se preocupa de passar a receita ali para ti. A dietinha de gaveta. A dieta, e você faz, não faz, o problema é seu. E todas as vezes quando eu fui no consultório da doutora Renata para desconstruir as minhas ideias acerca da alimentação, a gente ficava ali identificando onde estavam, né, as dificuldades de mudar aquele hábito, o que de fato o meu corpo precisava para reagir devido às minhas demandas. Então, existe uma preocupação com o ser. E quando eu falo que ela é uma nutricionista humanizada, é isso, né? Existe uma preocupação com o ser, não apenas uma preocupação com a profissão. Então, assim, a exclusividade dela estar aqui hoje é justamente isso, porque nós queremos que você seja, que você viva aquilo que você nasceu para ser. Então, ai, tinha tanta coisa para falar, mas eu quero te convidar realmente a visitar a página dela, porque eu vi que lá no Instagram dela, ela dá dicas de receitas, como combinar alimentos, porque às vezes a gente acha que não dá. E uma coisa que eu aprendi nesse caminho da busca da alimentação saudável não é que os alimentos são ruins, existem formas de prepará-los. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de comer beterraba cozida, mas ela ralada, temperada, gente, é a coisa mais boa assim do mundo. E o suco dela com gotas de limão, para mim também faz toda a diferença. Não gostava de comer abóbora. Aí um dia eu fui numa casa, a mulher tinha feito abóbora picadinha e eu comi como se fosse a melhor coisa do mundo. E lógico, né, eu aplico a psicoterapia para mim mesma. Eu fiquei me perguntando, né, qual é a diferença daquela abóbora para essa? E aí eu vi que foi o preparo. Então, a forma da gente preparar os alimentos também nos ajuda a consumi-los melhor. Então, às vezes, tem também essa coisinha aí de você identificar qual é a melhor forma para você. Então, doutora Renata, eu estou assim muito enaltecida com a sua presença aqui no meio de nós. Dá pra gente voltar outras vezes, não dá, gente? Eu acho que ela ainda tem muito para contribuir com o nosso bem-estar. Eu gostei demais de estar aqui. Ai, que bom! É uma conversa gostosa. E eu falo, falar de comida é mais gostoso ainda. Então, assim, é um prazer, foi um prazer estar aqui falando desse assunto, né?
Para mim, a saúde mental ela é importantíssima, né? Porque sem ela, a vida fica sem graça, a vida fica difícil. Então, nós podemos cuidar da saúde mental com os nossos pensamentos, né? Trabalhando as emoções no lado da psicoterapia aí, que é muito importante, mas também na parte nutricional. E quando a gente une esses dois, né, conhecimentos, esses dois trabalhos, essas áreas, nós temos uma saúde mais integral, né? Então, foi um prazer estar aqui, espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma, né? Qualquer dúvida, alguma necessidade aí específica, entre em contato para a gente conversar mais sobre isso. E se precisar do meu acompanhamento, estou à disposição. Estou à disposição também para voltar mais vezes. Gostei demais. Que coisa boa. Então a gente vai voltar com a doutora Renata em outra oportunidade para a gente falar também a questão dos alimentos, de como temperar melhor e também sobre algumas outras doenças que são desencadeadas devido à inflamação do corpo, né? Como que a gente pode reverter essa situação através também do acompanhamento da alimentação saudável. E eu quero fazer aqui uma proposta que me surgiu, né? Vai estar lá no Instagram da doutora Renata, se ela topar, e no meu também. Uma dica que a gente vai dar agora que talvez muitos de vocês não saibam. Você sabia que quando você sente sede, quando você sente fome, é porque o seu organismo já está gritando por água e nutrientes? É isso mesmo, Renata? Sim. Então a gente vai fazer essa perguntinha lá no Instagram e a gente vai saber. Quem errou é porque não assistiu o programa. E quem acertou é porque a gente já está deixando essa dica de ouro aqui. Pessoal, para encerrar o programa, e a gente não precisa passar fome. A gente não precisa sentir fome para se alimentar. A gente não deve sentir sede para beber água. É isso, doutora? Quando o nosso corpo entra nesse estágio, é porque nós estamos sendo negligentes conosco mesmo. É isso. Dá essa dica e a gente vai acompanhar no Instagram. Isso aí. Então, a fome e a sede, elas têm vários graus, né? Então, aquela fome exagerada, se a gente come com, eu costumo falar, fome de leão, né? Aquela fome que, eu não aguento mais, estou morrendo de fome. É porque já passou da hora de comer, né? Assim como a sede. Então, a hidratação, ela deve ser contínua ao longo do dia. E não precisamos sentir a sede. E a fome é a hora que a gente começa, né? Uma sensaçãozinha que para algumas pessoas, dependendo da demanda, vai ser a cada 3, 4 horas. Né? Pessoas que trabalham sentadas no ar-condicionado pode passar um tempinho maior, mas não mais do que 4 horas sem comer. Porque senão, quando for comer, a fome vai estar muito grande aí, não vai conseguir comer tranquilamente, não vai mastigar direito, não vai comer com consciência, não vai conseguir desfrutar daquela alimentação de uma forma saudável, mas vai comer o que aparecer na frente de qualquer jeito. Isso não contribuir com a saúde. Então, o ideal é não esperar ter fome e ter sede desesperada, mas estar hidratada durante o dia todo e sempre pegar um copo e tomando pequenos goles. Eu já estou aqui praticamente com a boca seca porque estamos conversando. Então, o ideal seria estarmos tomando água nesse momento. Você também, ao longo do tempo que você está trabalhando, que você está ali fazendo comida, que você está organizando o teu trabalho, fazendo qualquer coisa. É importante a gente fazer isso ao longo do dia e comer nos horários de refeição, principalmente os principais horários, que seria o café da manhã, almoço e o jantar. Para muitas pessoas, o jantar ainda acaba sendo muito tarde, né? Vamos dizer assim, esse intervalo entre o almoço e o jantar é grande, então serve um lanchinho da tarde aí para dar um momento para fruta, porque isso é importante para você não ficar com muita fome, porque isso faz mal e deixa muito nervosa, irritada, que não é legal. Não é legal. E sem contar que a gente vai estar negligenciando a nossa vida, né? Sim. Nós já falamos desde o início do programa. Falta de nutrientes vai mexer com as suas emoções, vai mexer com os seus pensamentos e vai desorganizar o seu dia. Então, que nós não possamos, a partir desta informação, que nós não negligenciamos essa vida que é tão preciosa, é única, é nossa, e que está tudo tão acessível, mas às vezes por uma falta de informação a gente não coloca em prática. Então,
a gente vai saber se você está com os ouvidos atentos e praticando. Então, não adianta só saber, viu, gente? Precisa praticar também. Doutora Renata, abraço. Nós vamos sair daqui do programa e já vamos direto tomar água para hidratar o nosso corpo, né? Você aí também reveja o que você pode incluir na sua vida, né, no seu cotidiano. E eu quero agradecer infinitamente a sua presença, para você que está nos assistindo. Nós vamos também estar disponibilizando o link nas nossas redes sociais e você pode compartilhar com pessoas que talvez precisam dessas informações. Então, eu aprendi ao longo da minha vida que tudo aquilo que a gente puder contribuir com o outro, mesmo que seja mandando uma notícia verdadeira, uma informação importante, você já está sendo um presente na vida da pessoa. Então, compartilha o nosso link para quem vocês desejarem, né? Talvez a pessoa não conseguiu assistir online, mas ela vai conseguir assistir em outro momento. E talvez só esteja esperando essa mensagem para ela ter uma mudança de vida, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.